Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do sexto ano do ensino fundamental. É uma continuação sobre a aula de critérios de divisibilidade. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os critérios de divisibilidade por 5, 6, 9 e 10. Tá certo? Então, a gente começa falando pelo critério de divisibilidade por 5. Quando é que um número ele é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Tá certo? Qualquer outro valor que o número termine fora de 0 ou 5, ele não vai ser divisível. Tá certo? Você vai fazer a divisão e o resto da divisão não vai ser 0. Só vai ser 0 quando o número for terminado em 0 ou 5. Então, exemplos. O número 345 é divisível por 5? Aí a resposta é simples. Sim, pois termina em 5. 345 termina em 5. Tá certo? Letra B. O número 190 é divisível por 5? Sim. Por que ele é divisível por 5? Pois termina em 0. Então, qualquer número que seja terminado em 0 ou 5, ele vai ser divisível. Professor, e se fosse outro número que não fosse nem o 0, nem o 5? A resposta seria como? Não, porque não termina em 5 nem em 0. Tá certo? É só você olhar. Você olhou. Termina em 5 ou em 0, ele vai ser divisível. Se você fizer a divisão, o resto da divisão vai ser 0. Não terminou nem em 0 nem em 5, vai dar um resto aí que não é 0. Tá bom? Então, esse é o critério de divisibilidade por 5. Vamos para o critério de divisibilidade por 6. Bom, pessoal, vamos ao critério de divisibilidade por 6. Quando um número é divisível por 6? Um número ele é divisível por 6 quando? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá certo? Então a gente tem que fazer o teste de divisibilidade por 2, faz o teste de divisibilidade por 3. Se os dois derem positivo, se os dois derem certo, aí então a gente diz que ele é divisível por 6. Tá certo? Só para lembrar, quando é que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Então, quando ele for par, ele é divisível por 2. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Se essas duas condições forem satisfeitas, ele é divisível por 6. Tá certo? Então, precisa das duas condições sendo satisfeitas. Vamos para o exemplo. Exemplo aqui, letra A. O número 144 é divisível por 6? Primeira coisa que a gente faz, o critério de divisibilidade por 2. Olhe para cá. Ele é terminado em 4. Se ele é terminado em 4, ele é um número o quê? Par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Tá certo? Aí por quê? Pois é par. Tá certo? Ele é divisível por 2, pois é par. Critério de divisibilidade por 3. Ele é divisível por 3? A gente tem que somar 1 mais 4 mais 4. 1 mais 4 mais 4 dá o quê? 9. 9 é um número divisível por 3? Sim, é o resultado de alguma multiplicação lá na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 3. Aí você vem e coloca. É divisível por 3. Pois a soma 1 mais 4 mais 4 dá 9 e 9 é divisível por 3. Aí o que acontece? Ele é divisível por 2
e é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então é divisível por 6, tá bom? E ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que ser por 2 e tem que ser por 3. Se ele for por 2 e por 3, então ele é por 6. Tá certo? Professor, e se ele furar algum desses? Ele não é. A gente vai ver um exemplo que um dá certo, o outro não dá. Aí ele não é. Ele tem que satisfazer os dois. Ele tem que ser por 2 e tem que ser por 3 para ele poder ser por 6. Tá certo? Se furar um dos dois, ele não é. Vamos para o outro exemplo, que aí vocês vão ver que ele satisfaz um e o outro não. Exemplo B. Vamos ver se agora esse vai dar certo. O número 250 é divisível por 6? A gente começa pelo teste do 2. Então, ó, ele termina em 0. Se ele termina em 0, é divisível por 2, pois é par. Então, por 2 deu certo. Só que para ser divisível por 6, tem que fazer o teste do 3. Qual é o teste do 3? Você soma 2 mais 5 mais 0. Dá quanto? 7. 7 é divisível por 3? Não. 7 não é resultado de nenhuma multiplicação na tabuada do 3. Você tem 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 2, dá 6. 3 vezes 3, dá 9. Quer dizer, do 6 pula para o 9. 7 não é resultado de nenhum número na tabuada do 3. Então, 7 não é divisível por 3. Aí, então, você coloca aqui. Não é divisível por 3. Pois 2 mais 5 mais 0 é igual a 7. E 7 não é divisível por 3. Certo? Se deu certo na primeira e furou a segunda, o que vai acontecer? Então, vou até botar de outra cor aqui. Não é divisível por 6. Não é divisível por 6. Por quê? Porque deu certo no 2, mas furou o teste do 3. Se falhar em um dos dois, não é por 6. Professor, e se fosse, ele tivesse dado certo no teste do 3 e tivesse falhado no teste do 2? Também não era. Tinha que dar certo os dois, o teste do 2 e o teste do 3. Se der certo nos dois testes, do 2 e do 3, ele dá certo no teste do 6. Se falhar em algum dos dois, não é divisível por 6, tá bom? Então vamos agora para o critério de divisibilidade por 9. Pessoal, agora vamos para o critério de divisibilidade por 9. Quando é que um número ele é divisível por 9? É parecido com o critério de divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Então, lá no critério de divisibilidade por 3, você soma os algarismos e vê se a resposta dessa soma é divisível por 3. Se a resposta, se é o resultado de algum número na tabuada do 3. Aqui no critério de divisibilidade por 9, você soma também e vê se o resultado é divisível por 9. Ou seja, se essa soma, se o resultado dessa soma é o resultado de algum número na tabuada do 9. Tá certo? Vamos para o exemplo. O número 261 é divisível por 9? O que você faz? Você vai somar 2 mais 6 mais 1. 2 mais 6 dá 8, mais 1 dá 9. 9 é divisível por 9? É. É o resultado de algum número na tabuada do 9. 9 vezes 1 dá 9, então ele é divisível por 9, ele está na tabuada. Então, é
divisível por 9, pois a soma é um número, né? Vou botar assim, dá um número divisível por 9, tá certo? Então é divisível por 9, pois a soma dá um número divisível por 9. Dá 9, 9 é divisível por 9, tá certo? Próximo, 5.724. Vamos fazer o teste. 5 mais 7 mais 2 mais 4. Quanto é que dá? 5 mais 7 dá 12. 12 mais 2 dá 14. 14 mais 4, 18. 18 é um número divisível por 9? É. 18 é o resultado de alguma multiplicação lá na tabuada do 9. De qual multiplicação, professor? 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18. 9 vezes 2, 18. Tá certo? Então, é divisível, pois tá lá na tabuada. Então, é divisível por 9, pois a soma, essa soma aqui, dá um número divisível por 9, tá certo? A soma dá um número divisível por 9. E a letra C? Será que é? Vamos fazer o teste. 1 mais 5 mais 9. Olha que é terminado em 9, ó. Termina em 9. 1 mais 5, 6. 6 mais 9 dá 15. 15. Tá na tabuada do 9? É o resultado de alguma multiplicação? Não. Certo? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Do 9 pula para o 18. Então, não é divisível. Aí é que você responde. Não é divisível por 9, pois a soma não é divisível por 9. Tá certo? Então, só é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dá como resposta também um número divisível para 9. Se não der, a soma não dá um número divisível por 9, não é. Tá certo? Parece muito com o critério de divisibilidade por 3. Tá bom? E agora vamos para o último critério da gente, né, que a gente vai estudar nessa aula, que é o critério de divisibilidade por 10. Bom, pessoal, vamos ao nosso último critério de divisibilidade, o critério de divisibilidade por 10. É o mais simples de todos, é um dos mais simples de todos, né? Um número ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. Só isso. Terminou em 0, é divisível por 10. Terminou em qualquer outro número diferente de 0, não é. Só é divisível por 10 quando termina em 0. Então, no exemplo, 210 é divisível por 10? Termina em quem? Em 0. Se ele termina em 0, é divisível por 10. Então, é divisível por 10, pois termina em 0. Professor, e se não termina em 0? Não é divisível, pois não termina em 0. Tá certo? Se terminou em 0, é divisível. Não terminou em 0, não é divisível. Só isso. A justificativa é essa. Letra B. O número 800 é divisível por 10? Terminou em 0? Terminou. Então é. É divisível por 10, pois
termina em 0. Terminou em 0 é divisível. Terminou qualquer outro número, não é divisível. Tá certo? A justificativa não é divisível se não terminar em 0, né? Pois, se não terminar em 0, a justificativa não é divisível, pois não termina em 0. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre critérios de divisibilidade. Um abraço e até o próximo vídeo.